As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Ainda estava bem cedo pela manhã. Um velho rabugento já estava de pé há um bom tempo. Ele acordava antes do galo cantar. Fazia o seu café e ligava a televisão para ver as notícias do dia anterior. Ele esperava a padaria abrir para pegar o seu delicioso pão francês. Assim que bate às 6 horas, ele se levanta da poltrona, pega o seu casaco de lã e sai às ruas. Thomas, que era o nome do velho, estava voltando da sua ida à padaria. Estava vindo com 2 pães fresquinhos, quentinhos, que ele comeria no seu café da manhã. Mas antes de prosseguir a história, preciso contar uma coisa antes. Essa pequena cidade, espremida em uma grande serra no interior do estado, ela era envolta em magia. Alguns gnomos protetores do lar dormiam em pé nos jardins, protegendo as casas. Com passos bem vagarosos, o velho caminhava para casa, quando ouviu um risinho sarcástico. Então, assustado, ele perguntou: "Quem é que está rindo de mim? Hein? Quem está rindo de mim?" E olhava para os lados e para baixo. Mais risinhos, dessa vez fazendo troça com a cara do velho. Thomas ficou procurando, até que viu um desses gnomos de jardim, com o chapéu vermelho, a roupa verde e uma flauta que ele estava levando à boca para tocar. O velho, furioso, que já não gostava desses seres, olhou para um lado, olhou para o outro, percebeu que não tinha ninguém por perto e deu um chute bem forte nele. Por onde quer que ele andasse na cidade, sempre que via um desses gnomos, o velho ficava enlouquecido e já queria dar um chute neles. Em muitas das vezes o gnomo quebrava. Em outras ele resistia, mas normalmente caído no jardim, à espera de alguém bondoso vir o ajudar. O velho era muito mal falado por toda a cidade. A maioria dos moradores o odiavam por essa mania de ficar chutando os gnomos de jardim. Ele deveria ter mais coisas para fazer do que ficar destruindo os protetores do lar. Era por isso que o velho não tinha tido sorte na vida. Tudo que ele havia tentado fazer fracassou. Por isso, ele vive essa vida medíocre e solitária. Os seres mágicos mereciam mais respeito. Brigando com eles, só traria má sorte. E o velho parecia ser o único que ainda não tinha percebido isso. Certa vez, o velho foi chutar um desses gnomos, perto do parque da cidade. Seu pé acabou ficando preso e torcendo na grama. O gnomo ficou intacto, e já o seu pé ficou precisando de tratamentos médicos. Depois desse dia, o seu ódio por ele só aumentou. Se antes chutava um bem raramente, hoje bastava ver, ouvir um risinho que ele já vinha chutando. Faltava pouco para a data que Thomas mais odiava na cidade, que era o Natal. As pessoas cantando e se lembrando em casa e nas ruas era algo abominável para ele. Um desespero só. Era a época também em que os gnomos ganhavam uma nova função. A sua magia aumentava e eles conseguiam manter a cidade longe de todas as brigas, crimes e poluição. Aquela era uma cidade linda e abençoada. As pessoas já enfeitavam a rua em que Tom morava.
Pela manhã cedo, cada um celebrava levando aquilo que fazia de melhor. Algumas pessoas levavam bolo, outras sucos variados, outras salgados e etc. Cada pessoa trazia uma guloseima melhor que a outra. Thomas assistia tudo da janela de casa. Ninguém o convidava, e ele também não tinha nenhum interesse em ir. O seu pão quentinho com manteiga já bastava. Quando a noite chegou, Tom tinha deixado o jornal de lado e, ouvindo o som de músicas natalinas ao fundo, a rua ainda estava comemorando. Thomas tentou dormir. Costumava ter um sono sem incidentes, mas dessa vez algo aconteceu. Em um jardim qualquer isolado na cidade, os gnomos estavam reunidos. Depois de conversarem um pouco sobre seus próximos passos de defesa da cidade dos lares, eles decidiram fazer uma votação. Se vingar ou não de Thomas, o velho rabugento. A votação acabou tendo um resultado unânime. O velho teria que pagar pelos seus crimes. Ele estava dormindo quando sentiu uma leve pancada na cabeça. Ele viu um enorme galo se formando. Quando ele foi ver o que tinha acontecido, os gnomos de jardim haviam invadido a sua casa de madrugada e estavam tentando o amarrar. O velho lutou com as suas forças, que estavam se esvaindo aos poucos. Eram muito gnomo, fora que já era de madrugada e ele ainda estava muito cansado. Acabou sendo um caso vencido. Rendido e sem ter para onde fugir, ele pedia desculpas pelos chutes e também pedia misericórdia, ainda mais com os gnomos com uma feição maligna de poucos amigos. Era uma promessa que fariam coisas muito ruins com o velho. Thomas então gritou e esperneou, se debateu. Tudo em vão. Os gnomos arrastaram o velho com muitas dificuldades pelas pernas. Ele foi sendo arrastado até a praça principal da cidade. Serviria de monumento e como um aviso de não mexer com os seres mágicos daquela cidade. Os gnomos amarraram o velho de cabeça para baixo na praça e, como em um passe de mágica, desapareceram, cada um indo para o seu respectivo jardim. O velho passou algumas horas resmungando e tentando se soltar, mas a idade avançada cobrou o seu preço. Em um determinado momento, ele sucumbiu àquela situação e morreu. Pela manhã, quando o galo já cantava, algumas pessoas já estavam sabendo do que havia acontecido. A cidade estava amanhecendo com a imagem do velho morto e com todos os gnomos sorrindo nos jardins. O empecilho à felicidade daquela cidade havia sido removido. Na terceira rodada das histórias, um homem um pouco mais novo que as outras pessoas se levantou. Estava com um rifle nas costas, uma enorme barba e usava um colete de caçador. Estava beirando os 70 anos. Com uma voz grossa e um olhar firme de disciplina, ele olhou para cada uma das crianças sentadas na roda. Algumas tremiam de frio. Seu olhar era implacável. Se aconchegando perto da fogueira, ele começou a contar a sua história. Caçávamos quase todos os dias na floresta, sempre em busca de diversão, troféus e alimentos nobres para as nossas famílias. As caçadas costumavam render fartos prêmios. Até que um dia, alguma coisa aconteceu. Uma coisa surreal que ninguém nunca soube responder. A floresta aprendeu a revidar os nossos ataques.
a floresta aprendeu a se defender. Os animais tinham ganho um senso prático. Pressentiam a nossa presença, quando íamos chegar, por onde íamos atacar. Parecia que eles tinham ganho agora um sensor, que dizia exatamente aonde as criaturas tinham que ir para se esconder. Claro que naquela época não existiam sensores. A gente atribuía mais como uma intervenção fantasmagórica. Alguns dos nossos desistiram das caçadas, alegando que assombrações tinham mandado eles ficarem quietos e largar as armas. Algo que sinceramente eu nunca vi e não lamento por isso. Mas eu continuei as caçadas junto com alguns amigos. Era a minha paixão, e de vez em quando achávamos algum animal que tinha se perdido. Era muito mais difícil do que antes, mas a recompensa era ótima. O prazer muito maior do que antes. Aos poucos notávamos pegadas de uma pessoa pequena, mas era algo muito estranho. Parecia que os pés eram virados ao contrário, sabe? Algo para dificultar o rastreamento. Alguns de nós tentaram rastrear a criatura que salvava os animais, mas era muito difícil. Os rastros sempre se perdiam no meio da floresta. Seja lá o que fosse, era muito mais esperto do que nós. As nossas caçadas pararam mesmo, quando 2 dos nossos acabaram mortos. 2 flechas atravessaram seus pescoços, uma morte quase instantânea. Isso realmente nos assustou. A criatura parecia ter elevado o nível, levado para o coração e adotado uma postura mais agressiva para salvar a floresta. Resolvemos deixar de lado ela, e seguiu lá intacta por alguns meses. Mas como as florestas nunca têm paz nesse país, uma enorme madeireira de nível mundial resolveu aparecer na cidade. Eles tinham agora o direito da exploração da madeira daquela floresta. Aos poucos, toda a estrutura fora montada, e eles foram na nossa sede dizer com todas as letras: não queremos caçadores nas nossas terras. Na época, eu tinha pensado: essas terras pertencem ao planeta e aos animais, não a vocês. Mas decidi ficar quieto. Eu sou um caçador, mas respeito os animais. Sei que as terras pertencem a eles, não a mim. Não demorou muito para que as árvores tombassem, uma a uma, sendo ceifada e cortada, caindo sem esperanças na floresta. Mas também foi nessa hora que alguns trabalhadores apareceram mortos. Suas mortes eram cruéis. Teve um que apareceu um javali do nada e arrancou seu intestino com um forte golpe de suas presas. Diziam que foi uma imagem horrível. Alguns animais lutavam pela floresta. A criatura parecia ter se revelado. Falavam que tinha os cabelos de fogo, segurava um arco com as mãos e não errava uma flechada nos trabalhadores. Eles caíam mortos como moscas abatidas. A madeireira foi obrigada a contratar seguranças armados, que não hesitariam em atirar nos animais e nem na criatura, caso ela tentasse alguma coisa. Sei que na cidade, a conversa sobre essa pequena guerra corria de boca em boca. As pessoas queriam que nós, os caçadores, fossem lá ajudar os pobres coitados. Eu tinha cruzado os braços. Se fosse tomar algum partido, eu ajudaria os animais da floresta. Não uma empresa capitalista que destruía tudo o que via pela frente. Um verdadeiro toque da morte. Cada caçador para a gente significava muito. Chorávamos a perda e sentíamos no coração cada morte. Mas cada trabalhador para a empresa não valia nada. Era apenas um número. O corpo, eles entregavam para a família e desejavam boa sorte. Nada mais que isso. Mas vai esperar o que de uma empresa dessas? Misericórdia? E a guerra seguiu por mais alguns meses. Todos os dias caía alguém morto, e os seguranças abatiam dezenas de animais.
e tentavam caçar a criatura quando ela aparecia. Mas uma empresa desse porte segue marchando e destruindo tudo que vê. Não se importa com batalhas. Sabe que no final vai vencer a guerra. Em dado momento, a criatura parece ter entendido que era uma guerra perdida. A empresa não cederia. A floresta já era. Assim como tantas outras que nesse exato momento estão se perdendo. O ser humano destrói tudo. Mas um dia, quando eles não estiverem mais aqui, as florestas vão poder reinar de novo. Os animais e as criaturas vão poder viver livremente. A criatura de pés virados deve ter migrado. Não mais falavam dela por essas bandas. Simplesmente tinha sumido. Talvez tenha ido para outra floresta para proteger. Faz mais sentido. Entenda uma coisa, crianças. Entre todas as criaturas do mundo, podem ter certeza. O maior monstro é o ser humano. Não existe nenhum mal pior do que o que causamos. Por isso, cresçam como o melhor ser humano possível e façam um esforço para salvar as florestas. São elas que nos mantêm vivos.